Quem é o melhor Superman? Henry Cavill ou David Corenswet? A versão de Zack Snyder ou a versão de James Gunn? Agora que o novo Superman de James Gunn estreou, nós podemos finalmente discutir qual é mais poderosa, qual representa melhor esse personagem dos quadrinhos. Vamos conversar sobre isso hoje, quero saber a opinião de vocês também aqui nos comentários, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E desde antes do Superman de James Gunn estrear nos cinemas, quando saiu o primeiro trailer, acho que antes até de sair o primeiro trailer, a galera já estava discutindo qual seria a melhor versão do Superman. Se seria o Superman do James Gunn ou se seria o Superman de Zack Snyder, interpretado por Henry Cavill. E eu acredito que essa discussão, essa comparação do Henry Cavill não é só com o Superman do James Gunn agora. Por quê? Quando lá em 2013 Zack Snyder lançou o Man of Steel, foi uma disrupção pro Superman, né? Porque tem todo um contexto histórico do personagem Superman, naquela época está obsoleto com o público, né? Agora vamos voltar aí uns 20 anos no tempo. 2006 foi lançado ali Superman, o Retorno, com Brandon Routh, que seria ali no mesmo universo, conectado com os filmes do Superman do Christopher Village de 1978, só que naquele tempo, todo o gênero de filme de super-heróis tinha passado por uma certa modernização, certo? E os filmes que estavam mais fazendo sucesso ali eram os filmes dos X-Men, que não usavam os trajes coloridos dos quadrinhos, foi todo adaptado ali para eles terem aqueles trajes pretos de couro. O Homem-Aranha também era mais realista. O próprio Batman passou por onda de realismo muito grande com o Nolan. E aí, com o público preferindo filmes de super-heróis mais realistas, o Superman, que não tem nada de realista, né? É um cara alienígena que tem superpoderes variados, usa uma cueca por cima da calça, é bobão, esperançoso, não estava mais fazendo sentido, certo? E para atender essa demanda do público, em 2013, né, na verdade um pouco antes, a Warner traz o Zack Snyder para planejar um novo universo da DC nos moldes disso que o público estava buscando, que eram filmes mais realistas, certo? E é daí que surge a versão do Henry Cavill do Superman, que é muito baseado nos Novos 52, né? Não só o visual dele, é a primeira versão do Superman nos cinemas que não tem a cueca por cima da calça, tem toda uma modernização tecnológica ali do visual, né? E eu entendo essa versão do Superman do Zack Snyder não como uma adaptação do Superman para os cinemas, porque é um personagem muito diferente, eu vejo como um filme inspirado nas HQs do Superman, né? Para trazer ali os kryptonianos, o nome, Kal-El, Clark Kent, Superman, o Wes e tudo mais, foi inspirado, baseado nos quadrinhos do Superman, mas não tem como falar que é uma adaptação, porque é muito diferente, certo? E agora uma super dica para você que está querendo investir em ativos digitais, você precisa conhecer o MB. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina com mais de 4 milhões de clientes. E eles estão com uma super oportunidade para você começar a investir. Você investindo R$50 em qualquer ativo da plataforma, em até 7 dias você recebe mais R$25 de crédito para investir em qualquer ativo que você quiser. Mas o crédito só vai ser depositado se você movimentar esses R$50. Não adianta só colocar na conta e deixar parado. Você precisa investir ele em algum ativo e aí você recebe esse crédito. E essa oportunidade é exclusiva para novos clientes que estão chegando e ela vai durar por tempo limitado. Então aproveita que esse é o melhor momento para você começar a investir em ativos digitais. Vou deixar o QR Code aqui se você está assistindo pela TV. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então dá uma olhada lá para você conhecer o MB, ver se faz sentido para você. E agora vamos continuar com o vídeo. Porque nessa versão do Henry Cavill nós não vemos aquilo que o Superman tem de mais característico nos quadrinhos, que é a alegria, a esperança, aquela coisa de se preocupar com cada vida que ele pode salvar, né? O Superman tá sempre muito bem humorado também nos quadrinhos mais clássicos. Nessa versão não, a gente tem ali um Kal-El mais melancólico, né? Num mundo mais melancólico também, mais reativo, que luta com Zod ali, explode carros, explode as coisas, não se preocupa com nada. Inclusive tem várias coisas controversas que o Superman faz nesse filme, que se
for olhar nos quadrinhos clássicos do Superman, se não for pegar versões alternativas, como Injustice, por exemplo, ele jamais faria, certo? Quando ele deixa de salvar o Jonathan Kent, ou então quando ele quebra o pescoço do Zod. Tem algumas cenas que a galera tá recuperando também, que ele tá lutando ali, ele joga um caminhão no posto de gasolina, tinha pessoas lá e explode, obviamente aquelas pessoas morreram na luta dele com o Zod, né? Onde ele salva ali o mundo dos kryptonianos invadirem e tudo mais. Milhões de vidas são perdidas. Então, é uma abordagem muito diferente. Ele ainda salva o mundo ali e tal, mas são personagens completamente diferentes. Se a gente pegar essa versão do Henry Cavill, ela não se parece com nenhuma outra versão do Superman já feita. E com isso, muitas pessoas gostaram do que foi feito, principalmente o público mais adulto, certo? Porque ele é um personagem feito para o público adulto, não é para as crianças, né? Mas intencionalmente ele se distanciou do material original porque não era o que estava funcionando na época, certo? E aí nós fomos vendo isso escalar lá no Batman vs Superman, onde tem algumas outras cenas que também não condizem com o que é o Superman de verdade nos quadrinhos, né? Quando tem aquela explosão ali no interrogatório do Superman, e aí várias pessoas morrem, e ele chora e tal, e não faz nenhum esforço para tentar salvar elas ali, ele só aceita. Tem também aquela frase, né, onde ele fala pra Lois que ninguém permanece bom nesse mundo. Tem um momento ali onde ele cogita matar o Lex Luthor, só que ele só não mata o Lex porque o Lex tinha sequestrado a Martha, né? E aí ele até cogita matar o Batman, e no fim ele acaba morrendo ali na luta contra o Apocalipse, e depois ele volta à vida. Nós temos o Liga da Justiça, que foi lançado em 2017, que esse filme pra mim não existe, eu não considero, e tem o do Zack Snyder, né? Que ali a gente vê ele voltando à vida, usando um traje preto, algo realmente mais sombrio, certo? A gente vê ele bem sanguinário ali na luta contra o Lobo da Steppe, decepando o chifre dele. Aí vai ele e a Mulher Maravilha esquartejam o Lobo da Steppe, manda ali o corpo todo cortado por Darkseid. Então, é uma outra visão da DC, completamente diferente, tanto pro Superman quanto pro Batman, que acabou que não funcionou tanto quanto a Warner esperava, né? Tiveram coisas boas sim, como alguns filmes que eu gosto, como do Aquaman, da Mulher Maravilha, o próprio Man of Steel eu gosto também do filme, vendo ele dessa forma, como um filme baseado nos quadrinhos do Superman, uma versão alternativa. Já esta versão do David Cornswet, feita pelo James Gunn, pra mim é a versão mais fiel de todas já feita, né? Porque ele capta ali o que realmente é não só o Superman nos quadrinhos, mas todos esses personagens que estão ao redor dele. Eu nunca tinha visto um filme de quadrinho assim, que dá a impressão que os personagens saíram das páginas dos quadrinhos, saíram das animações e ganharam vida, né? O tom ali de figurino, de cenário, caracterização, até a atuação deles, se você for ver, é algo mais infantilizado, digamos assim, mas é um tom diferente da realidade, né? Os diálogos, os trejeitos que eles colocam ali, é tudo muito exagerado, muito cartunesco, né? Ele fazendo ali o Clark Kent, ele como Superman também, ele é bobão assim de uma forma exagerada se a gente for comparar com a nossa realidade, mas é muito parecido com os quadrinhos que o próprio James Gunn se inspirou também para fazer esse filme, né? O All Star Superman, tem muita referência ali na Fortaleza da Solidão, né? Tem os robôs, é muito parecido, apesar de a gente ter visto pouco ali da Fortaleza da Solidão, na minha opinião, foi aquela... Só o HAL ali mesmo, o computador ali, onde ele toma o sol para ser curado, a entrada, né? Eu quero ver mais dessa fortaleza ainda. Mas enfim, tudo isso é muito parecido com os quadrinhos, parece que saiu do quadrinho e ganhou vida. Algo muito diferente do que o Zack Snyder fez, por exemplo, que ele criou a própria visão dele ali de Krypton, da tecnologia de Krypton e tudo mais, baseado nos quadrinhos, mas ele não tirou aquilo de quadrinho nenhum, como o James Gunn fez, por exemplo, certo? Então acho que essa é a grande diferença entre esses dois personagens agora assistindo o filme. E o que eu achei interessante nessa versão do James Gunn é que ele pega toda essa bondade que o Superman tem nos quadrinhos e traduz dessa forma realmente nesse tom mais alto do que é na realidade nos filmes, né? Como se estivesse nos quadrinhos mesmo, mas ele faz o mesmo com a maldade do Lex Luthor. Eu acho que o Lex, pra mim, cara, parando pra pensar, foi a melhor coisa desse filme, porque a gente nunca tinha tido um Lex Luthor bom, né? Superman bom a gente já teve, o Christopher Reeve, que é um dos maiores atores que interpretaram os super-heróis de todos os tempos, né? Tem o Henry Cavill também, que nessa versão feita pelo Zack Snyder se encaixou muito bem, mas Lex não tinha tido nenhum tão bom assim, né? E ele realmente é um grande destaque do filme, ele é um psicopata assassino a sangue frio também. E, pô, se for comparar
o Lex Luthor da versão do James Gunn com o Lex Luthor da versão do Zack Snyder, eu acho que não tem nem comparação, né? Porque o do Zack Snyder é o pior Lex de todos. Não tem nem o que falar sobre isso, tá? E eu acho que uma outra diferença essencial também entre essas duas versões do Superman é a proposta deles em combate. Porque essa versão do Henry Cavill, ela foi criada para ser imponente em cena, certo? Para demonstrar muito poder mesmo. Então, toda vez que ele vai lutar com os caras ali, ele senta a porrada, né? A gente não viu essa versão do Superman do Henry Cavill ficar machucada ou sangrar, se a gente for ver no Man of Steel, né? Tem só uma cena que ele sangra quando o Batman corta o rosto dele com kryptonita. Eu acho que é simbólico aquilo, né? Porque o Zack Snyder, ele tenta criar ali, mostrar o Superman como se fosse uma divindade, certo? E aí tem toda aquela mística ali de que deuses não sangram, certo? Se o cara sangrar é porque ele é um homem. Então, eu acho que esse foi o simbolismo que o Zack Snyder quis trazer na versão dele. Já nessa versão do James Gunn, é justamente ao contrário. A primeira cena do Superman no filme é ele caindo no chão ali todo arrebentado. Eles até falam que o Superman é o meta-humano mais poderoso daquele universo. E há 3 minutos atrás ele tinha perdido a sua primeira batalha contra o Martelo de Borávia. E depois no filme, né? Vou dar um spoiler aqui agora. Esse vídeo é com spoilers, tá? Eu não sei se avisando coisa, mas enfim. O Martelo de Borávia era um próprio clone do Superman que tinha ali golpes programados pelo Lex Luthor, né? E o Lex até fala em algum momento que ele é mais poderoso que o Superman, que ele modificou ele, o DNA dele ali. Então, isso explica, o Superman só perdeu ali pra uma versão dele mesmo, né? E no final do filme ele até explica que a maior força dele ali é ser humano como qualquer um, é amar a humanidade, é querer fazer de tudo pra proteger as pessoas, proteger os seres vivos. É um personagem ingênuo mesmo, digamos assim, porque ele é uma pessoa muito boa, que quer fazer o bem acima de tudo, num mundo que é muito mal e que é muito cruel, certo? Que tem pessoas cruéis como o Lex Luthor, tem heróis que matam como a Gangue da Justiça lá, tem pessoas que querem invadir, causar guerras, enfim. E ele tá disposto ali a apanhar, a sofrer e tudo mais pra poder salvar as pessoas. E isso é o grande contraste dele com o do Henry Cavill, né? Porque o do Henry Cavill não aceita apanhar, velho. Ele é aquele filme brucutu de ação mesmo, que o cara vai, bate em todo mundo e tal. Então são propostas completamente diferentes, né? E eu vi até algumas pessoas ali comentando que essa versão do David Cornswet não é tão poderosa, né? Só que, se a gente assistir o filme desde o início, logo quando ele se recupera ali da primeira batalha contra o Martelo de Borávia, os robôs até avisam pra ele, falam, ó, você tá só com 83% do seu poder. Então ele já começa o filme em 83%. Não tava no máximo, né? Aí apanha, beleza, não se recupera. Aí depois ele toma aquele negócio lá de kryptonita, fica um dia inteiro lá com kryptonita, fica todo intoxicado. Não se recupera completamente também, porque o Metamorfo cria um sol ali artificial pra dar poderes pra ele, mas ele continua fraco. Tanto é que ele tem que ir lá pra Fazenda Quente. E o Senhor Incrível fala pra ele que ele tinha que ficar 2 dias lá pra se recuperar completamente. Só que ele ficou um dia só. Na verdade foi nem um dia completo, né? Ele dormiu e no outro dia acordou e já teve que ir lá. Então ele tava com os poderes abaixo do padrão, né? Porque ele foi perdendo ali poder ao longo do filme e as coisas foram acontecendo muito rápido. E mesmo assim, ele ainda conseguiu derrotar a engenheira, derrotar o Ultraman. Com a ajuda do Senhor Incrível ali, eles fecharam as coisas também. Teve a luta com o Kaiju. E depois que o Lex para de comandar o Ultraman ali, mano, o Superman tem um momento que ele nocauteia o Ultraman. Então, eu não achei ele fraco nesse filme, entendendo as circunstâncias, certo? Mas não dá pra negar que a versão do Henry Cavill, sim, ela foi feita pra ser mais imponente em cena, pra ter mais poder de luta mesmo e impressionar, porque o Zack Snyder mostra ele como um deus, enquanto o James Gunn quer mostrar o Superman ali como um cara humano, que apanha, que as pessoas tentam, que pessoas más tentam derrubar ele, mas que ele não desiste, porque ele quer, acima de tudo, salvar as pessoas e fazer o bem. Então, colocando tudo isso na balança, cara, eu acho que sim, essa versão do James Gunn conseguiu superar o Superman do Henry Cavill, porque ele traduz de uma forma incrível, genial, o que realmente é o Superman de verdade, entendeu? Você pode gostar do Superman do Henry Cavill, não tem problema. Ele é uma versão, uma visão do Zack Snyder, não só do Zack Snyder, mas que a Warner queria transmitir naquele momento, mas que é muito distante do material original. E que apesar de ser legal de assistir, ela não transmite o que realmente é o Superman. Ele não transmite os valores do Superman. Mas enfim, essa aqui é a minha opinião. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Manda pros seus amigos também que são fãs do Superman.
ver essa análise aí. Como eu falei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Vou deixar aqui a minha análise do filme sem spoilers para você assistir. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.